Aulas Podcast, uma realização da Escola com Rádio. Gente, então vamos lá. A comissão do Rio são toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto. Multinacionais da zona. Pois é, gente, então tem uma matéria aqui super interessante que saiu recentemente, né? E tem um contexto por trás desse conteúdo que eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção enquanto comunicador, principalmente nesse ano eleitoral, que alguns de vocês talvez cubram política ou de alguma forma estão diretamente, né? Mas mesmo se não estiverem diretamente, com certeza, de alguma forma, seja na área comunicacional que você trabalhe, a política ela vai estar de alguma forma ali por perto também. Então, eu achei bem interessante esse material que o Zezinho mandou, porque eu acho que pode ser interessante para a gente se proteger do que pode ou não pode acontecer com a gente durante o período eleitoral intenso. Tá bom? Tá? Tem um conteúdo que vai ser muito interessante hoje, quem tem Globo News, que é a entrevista com o candidato Ciro Gomes, lá no programa da Globo News. Se eu não estou enganando, não sei qual é o horário desse programa, né? Mas eu queria muito que vocês depois pudessem assistissem e prestassem atenção nas perguntas dos repórteres. Não no conto, claro, vocês podem prestar atenção em tudo, obviamente, mas que prestem atenção na forma e nas perguntas dos repórteres desse material que vai sair lá na Globo News, nessa entrevista dos candidatos, que é uma sabatina, tá? Vamos ouvir aqui a matéria, tá? E a gente faz uma avaliação rápida. Do Morro do Cabral. Você falou aí que alguns moradores contaram que essa situação começou no domingo. E realmente, segundo informações que eu apurei com algumas fontes, teria começado realmente no domingo, né, o agravamento da violência nessa região, com uma troca de tiros entre criminosos rivais nessa região aqui do centro de Vitória dos Morros, do centro de Vitória. Inclusive, ontem, 2 homens foram baleados na Ilha do Príncipe. Um deles morreu no local e outro morreu no hospital pouco depois. E aí, teria relação essa troca de tiros entre criminosos aí do bairro? Nós acabamos de ser ameaçados aqui no Morro do Cabral, Mário e Carol, e aí a gente vai sair daqui agora. Um homem armado me ameaçou aqui, esse rapaz aí armado mandou a gente sair daqui. Nesse momento, mandou a gente sair daqui do Morro do Cabral. Esse rapaz que vocês estão vendo aí apontou uma arma para mim e mandou a gente sair aqui do local. Pouco antes, um comparsa dele passou por aqui, sem arma, e falou que a gente tinha que meter o pé aqui do local, e agora esse daí veio e fez essa ameaça. A gente vai descendo aqui a escada, que a gente não quer colocar a nossa vida em risco. Mas nós temos vídeos aí, pessoal, que mostram, inclusive, criminosos com armas pesadas aí, com um fuzil em cima do banco de uma praça. O Mário e Carol, como a gente falou, a gente está deixando essa região aqui agora, porque a gente foi ameaçado. Se a gente se der, a gente volta ainda no Bom Dia Espírito Santo com mais informações. Estou um pouco nervosa, Mário, com a voz meio trêmula, mas é normal depois disso, Dani, sai daí, Dani. Qualquer coisa a gente volta. Tchau, tchau. Se você foi ameaçado, sai logo daí. Se você está sem polícia, a Dani vai se proteger agora, está lá para levar informação para você. Está lá para prestar um serviço público, quer levar informação até você, mas foi impedida de trabalhar, ela foi ameaçada ao vivo, relatou que o homem estava armado. Sai, Dani, sai logo daí. Vai para o carro, vai para outra região, assim que for possível, a gente vai tentar cumprir nosso trabalho de levar informação ao vivo aí para você. Tiros essa noite, relato de armamento pesado, nossa equipe se retirando agora porque sofreu uma ameaça ao vivo. Vamos começar a aula de hoje com bala, né? Gente, vamos lá, presta atenção aqui em umas coisas aqui que me veio à cabeça com algumas experiências de outros comunicadores que eu acompanhei que faziam jornalismo policial, formados aqui pela Conrádio, e que relataram várias coisas e inclusive algumas dessas situações eles vivenciaram também. Olha, quero que a gente concentre aqui a cabeça e a mente e o coração, que vocês estejam comigo, para a gente, quem participou das aulas, dessas mentorias desde o início, eu tenho dito que existe um processo para a gente fazer jornalismo. E tem
e tem as etapas. Qual é a primeira etapa? Qual é a primeira etapa que eu preciso desenvolver para fazer jornalismo? É no tema. Se o tema é policial, teoricamente ou operacionalmente, eu tenho várias situações em torno dessa temática policial, concorda? Se o tema é político, eu tenho várias situações que orbitam em torno dessa temática. Então, a gente se prepara, Zezinho, a partir da escolha do tema. A gente se prepara a partir da escolha do tema. Quando a gente tem um tema, a gente prepara o espírito. O espírito, tá? E, inclusive, para aquela situação. É uma situação policial? Então, vai ter policial, vai ter proteção, não vai ter proteção, tem perigo, não tem perigo. Se o tema é espinhoso, a gente se prepara a partir disso. Só para alinhar com vocês e vocês anotarem e nunca mais esquecer isso, a gente desenvolve, a gente primeiro define o tema daquela matéria que a gente vai ter. Alguns podem chamar de pauta, outros podem chamar de assunto. O tema, o assunto. Depois disso, a gente faz um outro passo. Então, eu vou pesquisar. Nesse processo de pesquisa, Eurico e Stephanie, eu vou pesquisar os riscos, inclusive. Os riscos para a minha vida. Os riscos das fontes. Eu vou pesquisar se aquele tema, se aquela matéria, se o meu ao vivo, que me parece que ali foi ao vivo, né? Ela estava ao vivo, aquilo realmente tem um valor para a minha TV, para a minha linha editorial, realmente vale a pena nisso também. Então, quando a gente usa essa segunda etapa, a gente não está falando só do processo de desenvolver que fonte eu vou entrevistar, quem eu vou entrevistar, mas eu vou pesquisar também os riscos em torno disso ali. Num terceiro momento, o que eu faço, Léo? Perguntas, né? Elaborar as perguntas. Isso. E nessas perguntas, eu também me pergunto, e aí, eu vou ou não vou? Então, avalia, se pergunta. Tema, pesquisa, pergunta. Eu não faço só as pesquisas com relação às fontes, ao conteúdo, tá? Eu faço pesquisa do entorno daquele assunto também, tá bom? Depois, como eu já disse, a gente se preocupa em se perguntar também se aquilo tem risco ou não tem risco. Depois, Léo, o que eu faço? Aí, procurar as fontes, né? Procurar a fonte. Quem é que pode falar comigo a respeito desse assunto? E aí eu fico me perguntando, essas 4 etapas iniciais são as principais, Léo, Zezinho, Stephanie, Eurico e os demais, para definir se eu vou ou não vou, se vale a pena ou não vale a pena. O que me parece é que essa moça, ela foi jogada na boca do leão. Não houve sequer uma produção. E isso não é profissionalismo. Profissionalismo, você não precisa morrer. Isso é burrice. Como é que a pessoa vai se jogar no morro, cheio de bandido, apenas porque? Tem um elemento aí, tá, Léo? Um elemento super importante. O elemento é esse sensacionalismo, essa busca pela audiência, essa necessidade que a gente tem de colocar o espetáculo e tudo mais. Então, isso precisa passar pelo foco e pelo coração e pelo filtro técnico jornalístico, que são essas 4 etapas iniciais, mas que principalmente precisa passar pelo seu bom senso, tá? Então, pelo que eu entendi, essa moça não teve o planejamento. O que acontece? Não há problema nenhum você fazer matérias investigativas no morro sobre política, sobre corrupção, sobre temas espinhosos, enfim, não há problema nenhum. Desde que, Alexandre, desde que, Laucimar, vocês não esqueçam dessas 4 primeiras etapas. A gente define o que a gente vai fazer no jornalismo, mesmo que seja em lugares espinhosos, como é um morro, né, uma favela, enfim, e tem, enfim, pessoas que estão ali para proteger o morro, né, segundo eles dizem, né, para não dizer outra coisa, né, Eurico? Estão ali para proteger o morro e tal. A gente precisa pensar nisso, tá bom? E me parece
que não foi Zezinho. E sabe por quê? Sabe por quê que aquele repórter que estava lá no estúdio gritou: menina, sai daí, menina! Corre, menina! Te arranca daí! É porque tem um negocinho que quando a gente é contratado pelas TVs, e tem alguns contratos que tem uma cláusula que protege a gente sobre risco de morte, sobre seguro de vida, essas coisas, entende? Então, há também esse elemento por trás. Segundo, imagina só a cara desse apresentador, que talvez ele tenha decidido, junto com a equipe dele, o editor, de mandar essa moça para cima do morro. Imagina só a tragédia que seria dessa moça ser morta lá naquele lugar. Então, equipe, tem time, não se toma essa decisão sozinho. Não se toma essa decisão sozinho. Tem um repórter, ou tinha um repórter global, que era um repórter investigativo, que não se via a cara dele, mas virou referência no jornalismo investigativo, que era o Tim Lopes. Vocês lembram desse rapaz? Sim. E ele, por uma questão de querer se aprofundar o máximo possível nos temas, ele evitava ter, inclusive, essa segurança toda, mas ele tinha uma certa cautela, tinha muita cautela, tinha muita produção antes. Ele só pisava no lugar depois que ele ia, que ele sentia firmeza ali nas coisas, tá bom? Então, assim, não me parece, Zezinho, eu acho super importante, não me parece inteligente a forma como essa moça foi colocada lá. Agora, a culpa muitas vezes não é do repórter. Muitas vezes não é do repórter. Porque quem tem que ter essa avaliação também são os editores, eu digo, tá? Não posso mandar um repórter meu para qualquer lugar. Existe um editor justamente para orientar a gente nesse aspecto, tá? Agora, de novo, primeiro de tudo, bom senso. Analise esses 4 primeiros itens. Léo, nós temos o tema, então eu vou fazer qualquer matéria. O que eu preciso pensar primeiro? Tema, pesquisa. Segundo, terceiro, eu preciso pensar em perguntas. Que perguntas eu vou fazer? Quarto, eu preciso pensar nas fontes que eu vou entrevistar. Quinto, o que eu faço, Léo? A gente já parte para a gravação, né? Vamos gravar esse negócio. E sexto, Léo, o que eu faço? Aí eu passo para a edição e depois a vinculação. Vinculação. Entendo, pelo amor de Deus. Não vamos sair desse negócio, desse curso da Conrad, porque senão vai ser feio para mim. Você chega lá na TV, a pessoa, e aí, cara? De novo, o tema é assunto, é pauta, é a mesma coisa. Mas tem 7 etapazinhas que estão aí, que no frigir dos ovos é isso que a gente faz na redação. Pelo amor de Deus, nota e nunca mais esquece. O que eu preciso fazer quais são os passos que eu preciso dar para fazer uma reportagem, beleza? E tem tudo a ver com essa nossa aula de hoje. Então, o que eu quero aqui, gente, nessa conversa nossa, é dizer o seguinte: qualquer um que está aqui dentro dessa sala é capaz de fazer um texto como esse, e ganhar 7 mil, 8 mil reais, como o caso desse repórter que fez esse texto. Esse é um texto de rádio de um cara que trabalha lá na EBC. Certo? Esse é um texto. Então, o que eu fico pensando assim, né? Sabe, porque não sei o que, não dá para me fazer, não sei, dá para fazer. Então, se essa pessoa fez esse texto, você também tem a mesma capacidade. O que vai ser avaliado aqui é que todo mundo enxergue que não é difícil fazer a pitomba de um texto desse. E depois o que a gente vai fazer? A gente vai tentar visualizar todas essas etapas do processo que foi para chegar nesse texto, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Gente, muito importante isso aqui vocês entenderem. Vocês têm que entender que vocês são um motorista. Vocês não estão no banco do passageiro. E o que eu vou fazer aqui é dar os poderes de Gleison para vocês. O nosso poder enquanto comunicador é conduzir as informações,
é manipular as informações de acordo com os objetivos que eu quiser. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso. Porque eu posso ir para onde eu quiser. Lembra que na aula anterior eu disse que qualquer coisa, Léo, pode se transformar numa notícia. Certo? Isso pode acontecer. E aqui, que eu vou dizer para vocês, é o momento em que a gente pode conduzir para um lado ou para o outro. Tá bom? Então, presta atenção nesse texto. Quem fez esse texto foi um veículo que é ligado ao governo federal. Ok? EBC. Essa é a fonte, foi ele que fez. Então, como ele começa o texto? Olha só. Aprovado em primeiro turno, o texto base da proposta, da emenda da Constituição, que cria o estado de emergência com duração de até 31 de dezembro, em razão das altas do combustível. Então, tem uma razão. A gente sabe que o veículo de comunicação ligado ao governo federal tem sofrido diversos ataques, uma série de coisas, tem todo um contexto, esse governo tal, o governo interfere lá e faz as matérias do jeito que ele quiser, que é a linha editorial que ele quiser e tal. Então, tem um caminho do qual ele, de certa maneira, precisa seguir e acompanhar o que o veículo de comunicação quer. E esse é o ponto. Então, eu estou lá na Câmara dos Deputados e estou analisando, estou ali cobrindo aquela matéria. E quando eu decido, presta atenção aqui, quando eu decido colocar essa frase no primeiro parágrafo da minha matéria, ou seja, da pirâmide invertida é o que é mais importante, que é o lead, né? Já eu vou mostrar de novo essa pirâmide invertida para reforçar. Eu estou dizendo qual é o caminho que eu quero seguir ou o caminho que as pessoas sejam direcionadas para aquela matéria. Tá? Então, esse é o primeiro ponto desse primeiro momento aqui. Então, sou eu que conduzo. Como é que eu conduzo o olhar, o coração, a mente das pessoas que estão me ouvindo, seja no rádio ou na TV, para o que eu quero? É nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. O restante é complementação. Tá bom? Mas aí vamos lá. Eu não sou do governo e fui lá cobrir uma matéria. Eu trabalho aqui no jornal O Dia, na TV O Dia, e fui lá cobrir essa matéria. Então, como eu faria? Eu não tenho nada com o governo, não recebo nenhum dinheiro do governo. Como eu faria? Eu vou pegar esse texto que está aqui e vou subir esse texto. E vou dizer o seguinte, tá lá rodando a PEC e tudo mais, só que essa PEC, ela tem um custo muito alto para o governo, que é de 42 bilhões aos cofres públicos. Então, o que eu digo para a sociedade? Eu digo para a sociedade que tem um investimento aí muito alto e que esse dinheiro deve sair do bolso de alguém. E talvez seja o meu ou o seu. Compreende? Eu tenho a mesma informação que o cara da EBC. Eu tenho a mesma informação. E quando eu falo manipular informação, não entendam por maldade. Nós somos manipuladores de informação mesmo. A gente bota uma coisa aqui, outra acolá, outra aqui, outra acolá, e vai juntando as coisas. É assim que a gente trabalha. Tá? Não leve pelo campo da maldade. Entende? Então prestem muita atenção nisso. Fazer um texto de rádio, numa linha geral, é muito simples. A gente segue a pirâmide invertida, do lead e tal, o que, quem, quando, onde, como, o que, e a gente faz isso. Mas o que dá o poder de Gleison para vocês é justamente essa capacidade de entender que aquela informação ela vai para o início, porque é o que eu quero direcionar, para onde eu quero direcionar as pessoas. É isso que transforma vocês num repórter bom de um cara que repete fórmulas. E repetir as fórmulas no jornalismo dá ruim, dá péssimo. Você vai ser substituído facilmente. Compreende? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Então, ele tinha as mesmas informações, eu tinha as mesmas informações, só que eu conduzo de uma forma diferente.
Aí vocês lembram que a gente fez uma aula sobre direitos humanos da comunicação. Que o meu patrão, por mais que o meu patrão me pague o meu salário no final do mês, seja eu trabalhando na EBC ou na TV O Dia, que não tem menor vínculo, Rádio Dia, que não tem o menor vínculo com o governo, né, não recebe dinheiro do governo, eu tenho princípios. Tenho princípios com essa profissão que eu amo tanto, que vocês também amam tanto, que é de ser comunicador, de ser jornalista. Certo? E qual é o princípio que me baseia? Eu estou ali, trabalhando para aquele veículo, mas eu preciso fazer algo, produzir algo que tenha como principal objetivo e benefício o povo. Então, quando eu coloco essa mensagem somente no final, vou tirar daqui, quando eu coloco somente no final essa mensagem, o que acontece? Eu estou dizendo o seguinte, cara, é assim, ó, tem aí uma PEC que é por conta dos combustíveis, vai baixar o combustível, mas eu não estou dizendo de onde é que vai sair o dinheiro, entendeu? É igual um pessoal da NET que instalou aqui a internet, por isso que essa internet é ruim. Olha só o que ela fez. Ela disse assim, olha, estou instalando aí a internet, beleza, seu Iraildo, instala, a internet é muito boa, é a única que tem aqui no prédio da gente. Instala aqui a internet e tudo mais. Outro dia uma pessoa me ligou e disse o seguinte, seu Iraildo, doutor Iraildo, é assim, né, que eles atendem. Doutor Iraildo, tem aqui um pacote, no seu pacote, uma TV a cabo, você não quer instalar também essa TV a cabo? Aí eu, Léo, pergunto, e aí, eu vou pagar mais para isso? Não, tá dentro do pacote, tá dentro do seu pacote. A criatura veio e instalou o diabo da TV bem aqui na minha frente, tá? Instalou o negócio da TV. Aí a minha financeira, né, a Gilmara, disse pro professor Iraildo, aqui, ó, chegou uma bomba aqui, você pediu TV para cá? Não, né? Então, é a mesma coisinha. É quem joga dominó, tem um jabuti, não tem? Já viu falar? Aí a gente vai botando. Aqui é onde a gente se mostra enquanto profissional e amador. E o nosso patrão, de novo, ele não é único e exclusivamente aquele que me paga, mas é a sociedade da qual eu devo satisfação enquanto profissão. Tá bom? Esses são alguns aspectos que eu acho importante. Aspectos técnicos. Olha só. Vamos lá. O lead. Vamos catar o lead aqui, ó. Aprovado em primeiro turno. Aprovado em primeiro turno. O quê? Uma emenda. Constituição. O quê? Com duração, ou seja, dizendo mais ou menos o que seria esse tempo e dizendo a motivação dela, né? Então, o que, né? Quem ali, né? Pela Câmara e tal, e qual é essa motivação que tem por trás disso aqui, tá? No lead do rádio, como é um texto para ser lido, eu não preciso fazer tudo nesse primeiro parágrafo, porque eu preciso respirar. Então, perceba que os complementos vêm no segundo ou no terceiro parágrafo. Esse título, aqui é um título, tudo bem que ele está aqui, mas no rádio eu não preciso desse título. Perceba que ele se repete praticamente a mesma coisa. Então, no rádio não tem título. No rádio, geralmente, é uma chamada que se faz, é o que a gente chama, em alguns casos, de retranca, não é nem retranca, mas é a chamada que a gente faz, e o repórter, ou seja, a matéria do rádio, a reportagem do rádio já vem direto, tá bom? Ok? Então, sobre os aspectos técnicos, perceba que ele vai contando as histórias direitinho, deu todas as informações, mas ele direcionou para onde ele quis. Esse é o ponto. E essa é a diferença que faz o comunicador que estuda aqui na Conrad entender dos caras que estudam em outro lugar por aí, para poder não compreender essa coisa. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ouvir a matéria do jeito que o repórter fez lá.
Aprovado em primeiro turno na Câmara o texto base da proposta de emenda à Constituição que cria o estado de emergência, com duração até o dia 31 de dezembro, em razão dos altos preços dos combustíveis. A proposta autoriza o governo federal a criar novos benefícios sociais, o que não seria possível em ano eleitoral pela legislação em vigor. Dentre as medidas previstas na proposta estão o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 e do Vale Gás para R$ 120, a criação de um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros e a compensação financeira para estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Quando os deputados iam começar a analisar os destaques que são propostas para mudar o texto, todo o sistema eletrônico da Câmara sofreu um apagão. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, decidiu então suspender a sessão. Lira disse que vai acionar a Polícia Federal para investigar o ocorrido e remarcou a sessão para amanhã desta quarta-feira. O motivo já explicado e debatido, a Polícia Federal está vindo para esta casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que aconteceu, e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã, para a continuidade das votações. Está suspensa a sessão até amanhã. Mesmo com críticas à proposta, a oposição votou a favor da aprovação. Ao todo, 394 deputados votaram favorável e apenas 14 contra. Eram necessários pelo menos 308 votos. A PEC ainda precisa ser aprovada em segundo turno pela Câmara. O custo previsto dos benefícios proposto pelo governo é de 42 bilhões de reais aos cofres públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: a gente pode fazer igual ou melhor do que isso ali, tá? É um encorajamento aqui. A gente pode e deve fazer igual isso ali, certo? Igual aquele texto está ali. Sabendo, inclusive, como manipular e sabendo essas etapas do processo. Beleza? Então, vamos partir aqui para uma coisa que eu acho que é importante a gente entender do que, de fato, é composto uma reportagem. A gente teve todos os elementos necessários para uma reportagem ali, tá bom? O primeiro é o off. Então, tem o off. O que é o off, em resumo? É a voz do repórter na matéria. Tranquilo? Estou só falando aqui, reforçando o que a gente já conversou várias vezes, de dizer quais são os elementos que a gente trabalha para poder fazer uma reportagem. Um outro elemento que tem também nessa matéria é a sonora. Eu não coloquei no texto, mas vocês ouviram a sonora. O que é a sonora? A voz das fontes, tá? Esse é um outro elemento. E tem um outro elemento que em alguns momentos tem efeitos, BGs, ou contextos, né, de áudio ali. Quando, por exemplo, o deputado fez a sonora, a gente tinha um barulho do cenário ali da câmera. A gente dava para entender que ele estava ali no plenário. Deu para perceber isso? Então vamos lá, aqui comigo. Eu trabalho para fazer uma reportagem para o rádio com três elementos. O off, as sonoras e os efeitos sonoros, BG, contexto de áudio, né? A gente usa muito isso, o Alex deve ser muito craque nisso, que faz isso há muito tempo. A gente trabalha com esses três elementos, mas antes desses três elementos, eu preciso lembrar do que o Léo já nos alertou aqui, que é o tema, que é a pesquisa, que é as perguntas, Então, esses são os elementos que a gente trabalha para fazer uma reportagem, tá? Esses são os elementos e esses são os outros, a estrutura que a gente pode, na verdade, os modus operantes, para usar um termo policial aqui, tá, Eurico? Os modus operantes de se fazer uma reportagem para o rádio é usar essa estrutura que eu dei para vocês, e do tema à veiculação, tá? Então, é isso. E aí, quando a gente entende esses dois elementos, quer dizer, quando a gente entende esses elementos e essa base de como a gente tem que fazer, então eu preciso voltar aqui, e aí eu peço que vocês prestem muita atenção, que aí nós vamos fazer uma leitura aqui, mas é uma leitura conceitual.
Vamos lá, gente. Conceitos. Nós terminamos a aula, na última aula, na quarta-feira, falando de notícia. E eu entendi que ainda há algumas vasilinas por aí. Tem algumas pessoas que ainda escapolam do que é essa notícia, tá? Então, vamos lá. Eu vou partilhar aqui para vocês a minha tela. E aí, gente, a gente tem um monte de características de notícia. Tudo que é inédito pode ser notícia. Tudo, não sei. Mas muita coisa que é inédita é notícia. Por exemplo, se a gente pensar nessa matéria da Câmara, quer dizer, da EBC, o assunto que está ali, ele é inédito? Nos anos anteriores, teve alguma vez que aconteceu alguma emenda para fazer alguma coisa daquele jeito? Já aconteceu emendas, votação de emendas na Câmara, sim ou não? Não, professor. Não. Nesse sentido, não, professor. Nesse sentido, não, né? Não, então, nesse sentido... Boa, Zezinho. Então, o que é que eu quero aqui, gente? A gente vai encaixando aquela informação que a gente recebe no WhatsApp nessas características. E se der match, igual o Tinder, por exemplo, se nevar no estado do Piauí, isso é inédito? Então é notícia, né? É notícia, inclusive, para São Paulo. Pode ser, não pode? São Paulo diz... São Paulo diz, olha, vai sair no Fantástico. Pode ser uma notícia nacional, né? Notícia nacional. Então, presta atenção aqui comigo, gente. Presta atenção. Eu recebo a informação no WhatsApp e eu vou encaixando nessas características. Tá bom? Tudo isso aqui são características importantes de notícia que vocês precisam saber. Tem um ditado que diz assim: quando o cachorro morde um homem, não é notícia. Quando o avião sai daqui de Teresina e pousa normalmente lá em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, em Recife, seja em qualquer lugar, não é notícia. Quando o homem morde o cachorro, tem uma improbabilidade aí no meio do negócio. Quando um avião cai, também se transforma numa tragédia, obviamente, no improvável, né? Geralmente não é improvável isso, mas a gente pode colocar como uma tragédia que seja improvável, já que os aviões não são feitos para cair, ou pelo menos não deveria fazer, tá certo? Aí, vamos lá, eu tô aqui em casa, tocou meu WhatsApp, gente, um homem mordeu o cachorro. Como é, rapaz? Alerta ao pisco, ó. Um homem mordeu o cachorro? Redação, tem um caso aqui de que um homem mordeu o cachorro. Vamos checar? Vamos checar? Alguém tem um telefone? Onde é que esse homem mora? Quem é esse homem? Onde é que está esse homem? Alguém viu esse homem mordendo o cachorro? Que cachorro foi esse? Quem é esse homem? É o governador do estado do Piauí. Epa! Agora explodiu mesmo. Deu match. Entendeu? Deu match. É improvável. É improvável. Entende? É isso que a gente tem que achar. Vocês não podem... Isso aqui tem que estar no telefone de vocês. Tá? O telefone de vocês ali, um caderninho de anotação. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem como característica para definir o que é e o que não é notícia é o impacto daquela informação na vida das pessoas. Pegando a história da emenda lá na Câmara. O combustível está caro? Quando a gente fala de combustível, a gente pode dizer que afeta a população inteira, não só do Brasil, mas do mundo, correto? Então, essa característica de interesse é aquilo que afeta o máximo de pessoas possível. De novo, chegou no teu WhatsApp. Só olha, vizinho foi pego namorando com a mulher errada lá e aí bateu na mulher, não sei o quê. Isso é uma questão de interesse? Eu falei para vocês na última aula que eu posso transformar qualquer informação em notícia. Então, Eurico, depende. Aquele cara que bateu na mulher do vizinho, não sei o que lá das contas e tal, depende da minha capacidade enquanto comunicador e sensibilidade de enquadrar isso como notícia. Como é que eu faria lá no caso da mulher que apanhou e tudo mais? Qual é a grande temática recentemente, que inclusive foi revelado números absurdos com relação à mulher nos últimos anos? Alguém pode dizer? Tem uma palavrinha. Feminicídio, né?
Boa! Aí o que eu faço? Eu sou comunicador, recebi a informação no meu WhatsApp, o cara diz, ó, bateu na vizinha, agrediu não sei o quê, eu enquadro um feminicídio. E eu venho aqui e olho nas características. E aí eu trago o feminicídio para dentro do meu contexto, pego esse caso, coloco ali como, obviamente, pano de fundo e trago os números do feminicídio. Então, depende. É a minha capacidade de abordar essas informações, tanto no caso do feminicídio, como no caso das drogas que foram presas, do cara que foi preso lá na Vila Irmandúcia. Agora, qual é o ponto? O que o nosso jornalismo faz, gente? O cara recebe, eu digo, não faz isso, por favor. O cara recebe a informação no WhatsApp do grupo da polícia, prenderam recentemente um grupo, uma quadrilha, um menino que estava com maconha lá na casa dele, lá na Vila Irmandúcia. Aí o Eurico vai lá, olha as informações ali, diz quem foi o menino, foi assim, onde foi? Foi assim, assado. Quando foi? Foi tal dia. Quem foi o policial? Foi assim. Pega uma sonora do policial, bota aqui o sonora. Eurico, isso não é jornalismo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você concorda comigo? Qualquer pessoa pode fazer isso. Ela descreveu o que aconteceu. Então, eu quero que fique claro o seguinte, é isso aí mesmo, acho que é isso mesmo, Alexandre. Quero que fique claro o seguinte, informação, nem toda informação é notícia, mas toda notícia, quer dizer, como é que é a expressão, minha gente? Até me perdi aqui. Toda notícia é informação, mas nem toda informação é notícia. É essa a questão, tá bom? Então, Eurico, depende muito da forma como o comunicador que pensa, ele é um cara que pensa. É esse que está faltando, é um jornalismo preguiçoso quando a gente descreve. Então pensa, vê como é que aquilo pode ser enquadrado nas dinâmicas de notícia, nas características de notícia. Chegou uma informação no WhatsApp, um amigo te disse alguma coisa no bar, preste atenção nisso aqui. A maioria das informações que podem se transformar em notícia tem que estar encaixada em um desses aqui. Tá bom? Ok? Tá? De novo, presta atenção nisso. Então, o cara que está preso lá, na Vila Irmandúcia, com a maconhazinha e tal, se eu descrever só isso que ele foi preso, isso não é notícia, isso é apenas informação. Mas se eu disser que tantos jovens como ele estão indo para a cadeia e não tem um processo judicial honesto, não sei o que, aí eu transformo isso em notícia, certo, Zezinho? Compreendeu a história? Então, é fazer a gente pensar enquanto comunicador. Vamos lá. De baixo para cima, comentários bem rápidos e muito sucintos. Proximidade. A notícia que acontece das queimadas na Europa pode ser notícia no Piauí? Sim ou não? Depende do comunicador. É isso aí, galera. Mas depende do cabeção do comunicador. Depende da forma como a gente aborda aquele assunto. Aí vamos lá. Características. Apelo, né? Apelo é uma coisa muito importante. Vamos lá. Programa policial do meio-dia, lá na tua cidade, ele apela muito? Apela muito. Mas quando eu falo de apelo aqui, gente, é o seguinte, quanto maior a curiosidade que se desperta. Por exemplo, como é que a gente pode enquadrar uma briga de duas mulheres, uma puxando o cabelo do outro, no bairro lá, não sei o quê, Lorival Parente, e colocar isso no ar e dizer que isso é uma notícia? Não é toda informação que pode se transformar em notícia, mas depende da cabeça do comunicador para ele fazer uma abordagem adequada e enquadrar isso como notícia. Esse é o segundo poder de Iglesias. O primeiro poder de Iglesias é eu conduzir de acordo com aquela informação que eu tenho para onde eu quiser. O segundo poder de Iglesias é justamente esse poder de enquadrar isso rapidamente, essa informação como notícia, como característica de notícia. Olha, gente, tá claro esses conceitos que eu tô dando para você? Tem mais, tá? Tá claro? Fica mais fácil, Léo? Fica mais fácil a gente receber uma informação no WhatsApp e dizer o seguinte, cara, isso aqui é uma informação, mas pode ser uma notícia. Fica mais claro, gente? Vocês estão comigo? Fica mais claro? Então, é isso aqui que vai lhe tornar um comunicador profissional. É isso aqui o segundo poder, o poder de Iglesias. O primeiro poder de Iglesias, que é do He-Man, alguém lembra, sou das antigas, tá bom, gente?
Rimente, levantar poder de Gleason, né? Então, o primeiro poder é você manipular essas informações para onde você quiser. O segundo é você ter essa capacidade de enquadrar as informações que você recebe como notícia. Tá bom? Ok? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Eu acho que tem. Vamos lá. Pronto. Deixa eu parar aqui para ir contextualizando o que seria notícia quando a gente fala disso. Eu tenho uma amiga que ela casou sem nunca ter beijado na boca. Sem nunca ter beijado na boca. E aí eu fui pro casamento dela. Aqui no Piauí, acho que algumas pessoas podem lembrar desse programa, tinha um programa chamado Programão. Vocês lembram? O Programão era um programa do Helder, que foi meu aluno lá na Universidade Estadual, no curso de jornalismo, e hoje está em São Paulo. E aí o Helder estava nesse mesmo casamento. E quem fez a produção dessa matéria, ou seja, o jornalista que pensou, como é que o sexo pode enquadrar, como é que entendeu? Como é que um casamento pode ser enquadrado com uma matéria, uma notícia. E essa pessoa era a Michele Salles, que está ali na TV Clube. E ela, inteligentemente, disse o seguinte: olha, vai casar em um casal que nunca se beijou na boca, imagine fazer as outras coisas. Isso não é comum. Isso é sexo. Isso, quer dizer, isso é uma notícia com improbabilidade, obviamente, que também tem essa tarjeta aí, ó, essa característica de sexo. Então, estão tentando entender que eu estou mergulhando, trazendo as coisas da cabeça dos repórteres que estão por aí e transformando isso em notícia. Então, por que eu estou dando esse exemplo? É porque, na verdade, nesse exato momento, pode estar passando nos teus olhos aí, né, na tua tela, no feed do teu Instagram, algo que seja uma notícia interessante. E é essa capacidade que faz a gente se diferenciar de quem está lá descrevendo, repetindo fórmulas, pirâmide invertida, sem saber sem saber as consequências disso, certo? Ok? Então eu não vou ler o restante aqui do material, mas isso eu vou preparar direitinho, me desformatar, mas eu vou passar para vocês. Então assim, ó, interesse humano, né? Quando pessoas estão sofrendo dramas, a barragem de Brumadinho, isso é também notícia. Dinheiro, recentemente a gente teve um menino que se transformou em muita notícia, que é um menino que jogava a bola no canto do futebol e dizia receba! Virou notícia, então tinha dinheiro, um meninozinho lá, que era o empresário dele, tá pedindo 25 milhões para romper o contrato, e aí tá a confusão, dinheiro, expectativa suspensa, né? As anuidades, quer dizer, as contratações, as janelas que se abrem no futebol para contratar pessoas, ou profissionais do esporte, enfim, isso tudo também é característica de notícia. Repercussão, né? Aquele jovem brasileiro que foi morto, enfim... tem vários disso aí, porque todo dia acontece uma tragédia no país, enfim. Mas o que eu quero aqui, gente, é que vocês me respondam, que a gente saia daqui dessa conversa com duas coisas. A primeira pergunta é o seguinte: qual é os passinhos que eu tenho que dar para fazer uma reportagem? Quando eu recebo uma informação, quais são os passinhos, né? Eu tenho uns passinhos ali, né? Quais são os passinhos? Léo, bem rápido, para ninguém decorar. O Léo tá ali, Léo. Sim. Tá no interesse humano, né? Isso, vá. Não, mas assim, eu tô perguntando, de tudo isso aqui que eu tô falando, eu quero que vocês falem os passinhos. De passito, tá? Devagarinho mesmo, assim, ou de rapidinho. Quais são os passos que eu preciso para fazer uma reportagem? Quais são os passos que eu preciso dar? Então, eu tenho lá o tema, eu tenho a pesquisa, eu tenho as perguntas, eu tenho as fontes, eu tenho que gravar, eu tenho que editar isso, material, eu tenho que veicular e eu tenho que avaliar esse material também. Esses passinhos são pressupostos, são informações que você precisa para poder trabalhar o jornalismo, de todas as formas. Você precisa trabalhar baseado nessas informações, nessa base, nessa esteira de ações. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês saiam da aula. E a segunda coisa é vocês me responderem.
as informações que vocês recebem no WhatsApp, ou qualquer outra forma de informação que chega para vocês, elas podem se transformar em notícias, mas ela depende de quê? Do que ela depende? Depende do comunicador. Sensibilidade comunicacional. É isso que nos torna diferentes. Porque a técnica do lead é para todo mundo. As informações são as mesmas para todos. Então, a gente precisa entender quais são os elementos que eu preciso trabalhar para fazer uma reportagem. E aí eu tenho pelo menos 3 tipos de elementos. Eu tenho essa produção, que é essa esteirinha de atividades de passo a passo que eu preciso fazer. Eu tenho essa esteirinha, tema até a veiculação. Eu tenho os elementos operacionais para fazer a reportagem, certo, Robson? E quais são esses elementos? É o off, sonora e os efeitos sonoros para fazer essa reportagem, tá bom? E eu tenho o entendimento do que é notícia, certo? Então, esse é um outro ponto, entendimento do que é notícia. Como é que eu identifico uma notícia? Aquela informação que chega para mim no WhatsApp, no grupo da polícia, né? Tem muitos grupos da polícia por aí, né? Que posta e tal, enfim. Tem inclusive um aluno meu que eu não recomendo fazer isso. Ele tem postado os acidentes, as mortes, tudo lá no Instagram. Gente. Um negócio assim que a gente acorda de manhã e o menino já tá lá com a mola. Eurico, tu não faz isso, né, Eurico? Por favor, não faça isso. Isso é crime, inclusive. Tá? Não é legal. Já falei, inclusive, com esse meu aluno. Não posso denunciar aqui o rapaz no meio de todo mundo. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer? Você tem que entender como é que você enquadra uma informação em uma notícia. Tá? Ok? São aquelas características que eu coloquei lá. E tem uma outra coisa que vocês precisam entender que eu vou partilhar aqui para vocês rapidinho, que vocês precisam ser craque nisso, tá? O que é essa outra coisa, gente? Nota isso, pelo amor de Deus. Eu vou repetir com muita calma. Dessa aula, vocês precisam anotar essas 4 coisas. 4 coisas, tá bom? Vou repetir. Você tem que entender o processo, passo a passo, como é que a gente faz uma reportagem. Do tema à veiculação. Do tema à veiculação. Beleza? Segundo, você precisa entender o que é notícia. Como é que eu sei que é notícia? Características. Então, quando eu receber uma informação, eu vou enquadrar, igual o policial, enquadrar aquele cara ou aquela informação na cadeia do jeito que eu acho que é interessante ou do jeito que aquela característica se encaixe melhor naquela informação que chegou. Não está enquadrado? Esquece. Não é notícia. Abandona. Segue a vida. Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, você precisa ter sensibilidade. O que é sensibilidade? É você ter repertório, pensamento crítico, você entender o mundo que você está vivendo, você conviver com as pessoas, você se informar. Você precisa de ser um profissional que seja informado. Então, você precisa de repertório para poder ter, obviamente, sensibilidade e decidir. Quarta coisa, você precisa saber o que diabo é um lead. E a estrutura de uma reportagem para o rádio, para a TV, ou seja, para qualquer outra reportagem que você for fizer, é essa daqui. O que é o lead? No lead eu tenho que responder as coisas principais, as coisas mais quentes, no topo da pirâmide, e as coisas que são mais frias eu vou em ordem decrescente. A gente já conversou muito sobre isso, tá? E eu preciso, obviamente, para operacionalizar qualquer reportagem, saber o que é um off e fazer um off. Eu preciso saber o que é uma sonora e preciso utilizar os efeitos. Tá claro, gente? 5 coisinhas aí, 4 coisinhas com sensibilidade, são 5 coisinhas que a gente precisa saber. Gente, então a vamos comissão lá. do Bill são toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto. multinacionais da Zona Franca. Você ouviu Aulas Podcast. Realização Escola com Rádio.